Hoje vamos falar de baterias e temos o privilégio de ter um convidado muito poderoso e muito especial, por isso fiquem por aí. Olá! Hoje vamos falar de baterias, mas vamos abordar acima de tudo a diferença e a utilidade entre a bateria acústica versus a bateria digital. E antes de avançarmos para o nosso convidado, é importante dizer que a bateria acústica, tal como a conhecemos hoje em dia, ou seja, o drum kit tradicional, digamos, existe há precisamente 100 anos. Ouviram bem? 100 anos. Foi desenvolvida por uma banda de jazz em Nova Orleans, nos Estados Unidos, por uma banda chamada The Original Dixieland Jazz Band, que tem consequentemente a primeira gravação do mundo com bateria tal como a conhecemos. Já a bateria digital, ou bateria eletrónica, se assim preferirem, surgiu nos anos 70 e 80 por quem? Ikutaro Kakehashi, que foi o fundador da Roland Corporation. E antes da Roland, Ikutaro Kakehashi desenvolveu um drum kit eletrónico pela Ace Electronics para um baterista chamado Felix Weisser, um baterista alemão que começou a usar uma drum machine da Ace Electronics para tocar ao vivo. Depois disso, é história e hoje, mais que nunca, as baterias eletrónicas ou baterias digitais, tanto pela portabilidade como pela qualidade, são cada vez mais procuradas. Já vamos ao que interessa e já vamos ao nosso convidado, mas antes de passar a essa parte, não posso deixar de vos pedir um subscribe no nosso canal, no canal da Egitana, um like neste vídeo e não te esqueças também de visitar o nosso site em www.egitana.pt para pesquisares milhares de produtos que temos em stock ao melhor preço, mas acima de tudo, com o melhor serviço. Passamos então ao assunto, às baterias, e a questão que aqui se impõe, e esta é a deixa para o nosso ilustre convidado, é, afinal, quais são as grandes diferenças entre uma bateria e a outra bateria? Vamos até à Twilight Zone do André Silva. Olá, como é que estamos aí? Olha, obrigado desde já pelo convite. Bem-vindos aqui à minha Twilight Zone. Tenho estado a experimentar aqui esta bateria da Roland, a TD17KV, vão sair uns vídeos em breve. Eu estou tipo ultra mega encantado com esta bateria, com as inovações que ela trouxe. Já tinha feito alguns vídeos para a TD07, que gostei imenso também, mas esta aqui tipo está outro nível. E então imagina, falando das diferenças, né? Imagina, naturalmente que vão ser sempre diferentes as baterias acústicas das eletrónicas, mas a história diz-nos que basicamente devemos aproveitar toda a evolução tecnológica, certo? E aquilo que eu acho que é o que são as baterias eletrónicas é verdadeiramente isso, é aproveitarmos a evolução delas. André, e faz sentido ter uma bateria para quem vive, por exemplo, num apartamento? Além de ocupar muito pouco espaço, não incomoda os vizinhos, mas para tocar ao vivo já se pode confiar plenamente numa bateria digital. Qual é a tua opinião? Eu lembro-me, desde que comecei a ter aulas de bateria, as baterias eletrónicas sempre existiram na nossa vida. E então, eu vejo isto dessa seguinte forma, ou seja, eu vejo as baterias eletrónicas e as componentes eletrónicas de duas formas diferentes. Primeiro, para praticarmos, ok? Imagina, se vivemos num apartamento ou se temos que ter a bateria num quarto onde não podemos fazer assim tanto barulho, pomos os fones e estamos a tocar no Altice Arena como se fosse um grande concerto, sem incomodar quase ninguém. O facto da bateria ser muito compacta é muito fixe e através de módulos cada vez mais evoluídos, para além dos pads também cada vez estarem mais evoluídos, porque permitem-nos uma maior sensibilidade e fazem-nos parecer muito mais aquilo que é uma bateria acústica, não é? Eu acho que tudo isso são vantagens que devemos mesmo aproveitar. Por exemplo, muitas vezes, imagina, eu pelo menos sempre senti isso, às vezes precisamos de elementos novos no nosso estudo, certo? E entre rudimentos ou músicas ou estilos de música, às vezes é importante também abordarmos com sons diferentes, não é? Imaginem, muitas vezes pegamos em elementos de percussão
sendo acústico, né? Mas muitas outras vezes estes kits eletrónicos conseguem-nos trazer tantas alternativas, tantas ideias, sem estar aqui a inventar, porque não estou mesmo. Eu fiquei a tocar nesta bateria provavelmente 3 horas seguidas, porque, sei lá, começou-me à medida que eu ia experimentando os sons, ia-me fazendo lembrar músicas que eu já tocava tipo, há muitos anos, e então tem estado a ser aqui uma experiência bem fixe. Pronto. Estas baterias eu acho que cada vez mais estão mais evoluídas, e eu acho que verdadeiramente devemos aproveitá-las, especialmente para estudar e para praticar. Por outro lado, sem querer, não queria utilizar esta palavra, mas em termos, digamos que em termos de profissional, ou seja, eu acho que, eu lembro-me que desde 2014, que em todos os projetos que eu acabo por tocar, ou quase todos, especialmente de música pop, eu tenho que ter sempre elementos eletrónicos. Nunca toquei um concerto inteiro com uma bateria eletrónica, aliás, já em discotecas e pronto, sítios que não havia mesmo condições para ter a bateria acústica, mas seja com o Roland SPD-SX, que eu já utilizo há muito tempo, mas também através de triggers, ok? Ou então às vezes acaba o kick acaba por ser uma peça que utilizamos muitas vezes, solta, porque não queremos ter o som do bombo acústico, e então eu desde 2014 que utilizo sempre componentes eletrónicos, porque a verdade é mesmo essa, que nós conseguimos ter sons que às vezes pertencem ao disco, que acaba por estar no original, e os artistas quem diz os artistas diz muitas vezes o público, porque essa é a realidade também. Quando às vezes vão ver um concerto, muitas vezes queremos ver algo diferente, mas há elementos que têm de ser exatamente aqueles, porque foram esses que ficaram na memória das pessoas quando ouviram, e a música sendo um todo, faz também sentido que se utilizem elementos que ficaram gravados nessas músicas, não é? Assim sendo, eu queria dizer, mas não existem, não há desvantagens em termos baterias eletrónicas. A realidade é essa. Se vamos só querer tocar em baterias eletrónicas, eu, na minha opinião, não, porque é uma experiência diferente, é uma vibe diferente. Contudo, a música que se tem feito atualmente, e música que já se faz há muitos anos, necessita claramente de componentes eletrónicos. E então eu acho que a questão às vezes das vantagens e das desvantagens, acho que é fixe olharmos apenas para as coisas boas e adicionarmos os elementos bons de cada instrumento, ou neste caso que acaba por ser a bateria, seja ela eletrónica, seja ela acústica, mas construirmos às vezes estes kits híbridos que tornam tudo muito, mas muito mais especial. André, agora mais uma questão para finalizar este tema. Que conselhos dás a quem quer começar a tocar bateria, ou eventualmente também para quem toca bateria? Olhem, pratiquem muito, tentem conhecer ao máximo diferentes estilos de música, diferentes tipos de baterista, porque existem muitos, malta que já está há muitos anos a estudar este instrumento, porque a verdade é que tudo tem uma história, tudo tem uma evolução, não é? E nós estamos a viver esse momento, vamos estar sempre a evoluir,
mas temos que ir também muitas vezes conhecer como é que as coisas surgiram, né? E então um dos conselhos que eu dou é que a malta possa ouvir mais bateristas, que não fiquem apenas centrados neles próprios, porque há muita coisa para aprender, e seguirem o vosso caminho dentro daquilo que vocês ouvem e dentro daquilo que vocês gostam, criarem depois a vossa própria linguagem. Eu acho que isso é fundamental. E pratiquem muito, porque é muito importante a prática, ok? Para nos tornarmos o melhor possíveis e servirmos a música da melhor forma possível. Eu acho que isso é o mais importante. Servirmos a música da melhor forma possível. Extraordinário. André Silva, muito obrigado pelo teu input, pelo teu contributo com o vasto conhecimento e experiência que já tens e, acima de tudo, pela tua amizade. Quanto a vocês desse lado, obrigado por estarem aí. Espero que tenham gostado deste vídeo num formato diferente. Comentem aí em baixo já agora o que é que vocês acharam do vídeo de uma forma geral e do formato. Não se esqueçam ainda de visitar o nosso site em www.igitana.pt e considerem uma subscrição neste canal para estarem sempre a par dos nossos vídeos, de novos vídeos, neste formato ou noutros, mas assim têm sempre conteúdo e bom conteúdo. Obrigado a todos. Egitana por aqui. Abraços. Até já.